Bom dia, pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, já está por aqui, não esquece de deixar aquele joinha e o seu comentário. E para as meninas novas que chegaram tem pouco tempo, aqui embaixo no box de informação tem o meu endereço de e-mail para você mandar a sua história. Tem o nosso link para você ver todas as histórias do Mundo Gringo. Tem meu endereço aqui em New Jersey, se você quer mandar por carta, né? Tem meninas que às vezes querem mandar carta para mim. Então fiquem à vontade. E tem o meu Instagram, @DaniDelanos. Lá você pode seguir um pouquinho do meu dia a dia, já que aqui na internet, aqui no YouTube, a gente não mostra muito o dia a dia, né? Eu faço mais vlogs assim, quando a gente viaja, mas tem muita gente que me pergunta: Dani, poxa, mostra um pouco do seu dia a dia. Dani, você é casada? Dani, você tem filho? Né? As meninas novas às vezes não conhecem, então me segue lá no Instagram, @DaniDelanos, que vocês passam a conhecer um pouquinho mais. Bom, vamos lá, a história de hoje. A história de hoje, gente, é uma história assim, que eu acredito que, claro, não estou falando que as pessoas vão se identificar com a história, mas o título foi ela mesma que deu, que é: A Pandemia Destruiu Meus Sonhos. Eu acho que a pandemia, ela destruiu muita coisa, né, gente? Ela destruiu famílias, ela destruiu, poxa, tanta coisa, tantas pessoas, tantos sonhos, tantos planejamentos, né? Infelizmente, foram mais de 500 mil mortos e a gente, passado quase, sei lá, 2 anos, não se conseguiu ainda, né, exterminar essa doença. Continuamos aí, inacreditável, mas em 2021, agosto de 2021, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente continua aí lutando contra o vírus, né? E o que é triste, muitas pessoas vacinaram, muitas com medo de vacinar. Gente, eu faço um apelo aqui: não tenham medo da vacina, se vacinem, vacina salva vidas. Eu duvido que quando vocês vacinaram pequenos para BCG, para sarampo, para catapora, alguém ficou lá se questionando de onde vinha a vacina, quanto tempo tinha sido criada. Então vamos acreditar na ciência, porque, gente, é isso, não tem outra forma da gente sair desta pandemia, infelizmente, tá? E que a gente, eu acho que você se vacinando, você cuida de você e você cuida de outras pessoas, dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos. Afinal, você não vai ficar sozinho, você não vai se trancar em casa e ficar aí. Então eu acho que isso é uma questão assim de pensar em conjunto. Mas ok, vamos lá, a história dela. Dani, me chamo Alice. Sempre desejei ser chamada de Alice no seu canal. Assisto ele com muita frequência. Sempre adorei as histórias. Cada história traz para mim um momento de reflexão sobre a vida do ser humano. Fiquei um bom tempo sem assistir o canal porque essa pandemia virou a minha vida do avesso. Desde o começo dela, ainda em março de 2020, e no final do ano passado, mais precisamente em novembro, ela me levou 2 amores da minha vida no intervalo muito curto de tempo. Venho de uma família muito pobre. Meu pai, pedreiro, minha mãe, doméstica. Somos em 6 irmãos, eu e mais 5. Mas 2 deles nunca tive contato, pois minha mãe entregou eles para outra família sem levá-los para casa. Eles são gêmeos. Eu tenho muita vontade de conhecê-los, mas não temos nenhum contato. Por mais que eu tenha essa vontade de conhecê-los, eu sei que isso só aconteceria caso o destino quisesse assim, pois para minha mãe isso era um assunto proibido, até um pouco antes do seu falecimento. Dani, na minha infância, eu e meus outros irmãos, que continuaram morando com meus pais, sofremos muito por conta do alcoolismo do meu pai. Sempre alcoolismo, gente, é inacreditável isso. Meu pai trabalhava como pedreiro, pegava boas obras, mas gastava o dinheiro todo com cachaça e com mulheres. Minha mãe, coitada, trabalhava como doméstica durante o dia. Minha irmã mais velha foi uma segunda mãe pra gente, pois ela cuidava de mim e dos meus outros irmãos. À noite, minha mãe, quando chegava, ainda tinha que dar conta da casa
e por inúmeras vezes ainda era agredida pelo meu pai. Por várias vezes presenciei minha mãe muito machucada. Uma vez, Dani, meu pai chegou em casa todo machucado porque ele tinha apanhado na rua. Minha mãe, coitada, quis ser solidária a ele e acabou tomando uma surra dele, pois ele colocou na cabeça que minha mãe tinha mandado alguém bater nele. Dias depois, descobrimos que o motivo da surra foi que ele tentou agarrar uma mulher de um malandro e ele deu uma surra no meu pai quando descobriu. Dani, assim, com essa confusão, tiveram outras inúmeras confusões na minha casa. Eu iria passar aqui horas escrevendo. Só que de tanto apanhar, minha mãe criou coragem um dia e saiu de casa. O patrão dela arrumou uma casinha pra gente morar, que era de propriedade de um parente dele, e nos mudamos para lá. Meu pai chegou a aparecer no serviço da minha mãe semanas depois que saímos de casa. Porém, o patrão dela falou que se ele aparecesse lá de novo, ele iria dar um jeito de mandar prender o meu pai e que ele iria mofar na cadeia. Meu pai, como sempre, um covarde, né? Porque esses caras só sabem bater em mulher, né, gente? Mas são tudo uns covardes, né? Afinal, ela disse, esse é um das características de homem que agride mulher. Então, assim, ele parou de nos perturbar. Meu pai, depois de um tempo, se envolveu com uma coitada de uma outra cidade e sumiu. Nunca mais tivemos notícias. Sinceramente, nem eu nem meus irmãos queremos ter. Dani, com muita luta, conseguimos juntar um dinheiro enquanto a gente morava de favor nessa casa. Conseguimos dar entrada num conjunto habitacional e comprar a nossa própria casa. A essa altura, minha irmã mais velha, ela já estava namorando e foi morar com esse rapaz. Isso foi mais ou menos em 2009 e nessa época eu tinha 14 anos. A minha irmã tinha 21. Bom, essa irmã dela se chama Aparecida, gente. Essa irmã dela, quando tinha 21 anos, Essa irmã dela, em 2014, descobriu um câncer no estômago. Veio de uma forma muito devastadora e menos de um ano depois ela faleceu. Aquilo abalou muito a nossa família e principalmente a minha mãe, óbvio, né? Depois da morte da minha irmã, meu ex-cunhado decidiu ir embora do Brasil e deixou a nossa sobrinha, que era filha da irmã, com a gente. Até hoje ele cumpre o papel de pai, não deixa faltar nada para ela. Mas infelizmente ela ainda tá nova para ir morar fora do país. A essa altura só morava eu, minha mãe e meu irmão mais novo, Joberson. A perda da minha irmã foi um baque na minha família. Com muita dificuldade conseguimos dia a dia diminuir o sofrimento daquela perda irreparável. Em 2018, meu irmão mais novo recebeu uma proposta de trabalho e foi morar num outro estado. Então ficamos eu, minha mãe e minha sobrinha, filha da minha falecida irmã. Nesse período eu conheci René. Na verdade, eu já conheci ele de vista, mas nunca prestei muita atenção nele. Nesse período eu estava trabalhando numa loja de decorações e René trabalhava num restaurante próximo como garçom. Sempre a gente se cruzava, mas nunca tínhamos conversado. Um dia eu estava num ponto de ônibus e ele passou. Ele me ofereceu uma carona, falou que já sabia aonde que eu morava e a princípio fiquei até assustada de como ele tinha essas informações sobre mim. Mas ele mesmo, sendo muito tímido, falou que há muito tempo já estava me observando e que tinha conversado sobre mim com uma colega do meu trabalho. Mas que ele tinha pedido a ela para não me falar nada. Bom, aceitei a carona, conversamos por um tempo e ele me contou a história dele, que tinha vindo sozinho do Nordeste, que passou um grande perrengue quando chegou em São Paulo e que tinha trabalhado em vários lugares, mas que já estava fixo nesse restaurante há alguns anos. Trocamos telefone e menos de uma semana depois já estávamos juntos. A princípio eu tive um pé atrás com ele. Na verdade, eu sempre tive um pé atrás com todos os homens. Claro, né, gente? Com o pai que ela teve, né? Pois eu tenho memórias horríveis do meu pai. Por isso eu nunca fui de namorar. Mas René tinha algo especial que mexeu comigo desde o início, que foi a timidez e a educação. Dani, começamos a namorar. Depois de um mês apresentei René para minha família, que eram minha mãe e minha sobrinha, e elas adoraram ele. Ele sempre nos levava para passear nos dias de folga.
E com menos de 1 ano de namoro, Renê comprou um trailer de lanches. Minha mãe ficou responsável pelo funcionamento do trailer. Sempre que eu podia, eu ajudava ela e Renê nas folgas. E a gente trabalhava em família, tá? Nesses dias, a gente sempre fazia um lanche especial do dia e era um sucesso. Logo, minha mãe já tinha 3 pessoas trabalhando com ela. Nesse período, Renê já tinha entregado o quarto que ele morava e foi morar conosco. Ficamos noivos no Natal de 2019. Sinceramente, eu acho que o ano de 2019 foi o ano mais feliz da minha vida. Eu realizei muitas coisas boas, muitos sonhos, inclusive de ingressar numa faculdade. Além de ver o sorriso da minha mãe, estampado de tanta felicidade por ela estar trabalhando com algo que ela sempre amou fazer, né, que era cozinhar, ela ficava super feliz com isso. Então a mãe, né, que era doméstica, imagina, você ter seu próprio negócio, então era um sonho da mãe dela. Mas aí, gente, veio 2020, né, e junto dele a pandemia. Nesse período eu já estava trabalhando no escritório. Renê, logo que iniciou a pandemia, ficou desempregado. Em junho de 2020, o dono do restaurante que ele trabalhava resolveu, infelizmente, fechar as portas. A essa altura, o trailer, que já era uma fonte de renda boa pra gente, já estava também fechado, por conta do mesmo problema. Minha mãe ainda tentou trabalhar como delivery, fazendo os lanches e as porções em casa, porém o movimento era fraco e resolvemos parar. Dani, com o dinheiro do fundo de garantia, Renê comprou um carro mais novo. Coloquei um pouco de dinheiro que eu tinha guardado, compramos um carro e Renê colocou ele para fazer Uber. Então, Renê começou a trabalhar como motorista de aplicativo e também alugou o carro mais velho que ele tinha para um amigo também trabalhar como motorista de aplicativo. Nesse período, nossa renda caiu consideravelmente. A gente não tinha outra escolha, não existia postos de trabalho e Renê resolveu assumir o risco. Ele sempre foi extremamente cuidadoso, sempre respeitou a pandemia, porém, gente, era uma questão de sobrevivência. Ele trabalhou do início de julho a novembro. Quando foi dia 5 de novembro de 2020, numa quinta-feira, Renê acordou se sentindo muito mal e com muitas dores no corpo. Ligamos o sinal de alerta. No outro dia, ele estava febril e na madrugada do dia 7 para o dia 8, ele passou muito mal a noite toda. Quando deu 5 da manhã, levamos ele para um pronto atendimento. Nesse mesmo dia, Renan foi transferido... Renan, só falo Renan, é Renê. Renê foi transferido à noite para um hospital. De imediatamente, ele foi para a UTI. Ele já estava com 70% do pulmão comprometido. Dani, no mesmo dia que Renê foi para a UTI, minha mãe começou a passar mal também. E já corremos com ela para o pronto atendimento. Devido à idade, transferiram ela para o hospital. A princípio, minha mãe estava bem, porém sob cuidados médicos. No dia 10 de novembro, Renê piorou bastante e teve que ser entubado. Nesse dia, transferiram a minha mãe para a UTI, porque a saturação dela também já estava baixa e colocaram ela no oxigênio. A essa altura, Dani, a única coisa que eu sabia fazer era rezar. Eu não tinha o que fazer sem ser isso, pois eu e minha sobrinha também descobrimos que estávamos contaminadas por esse vírus maldito e tínhamos que ficar isoladas. Meu irmão, que mora em outro estado, veio e se hospedou na casa de um primo e ficou responsável por saber notícias e cuidar de tudo, né, que estava acontecendo. Nesse meio tempo, Renê já estava mal. No dia 17 de novembro, Renê veio a óbito. Nossa, Dani, meu mundo desabou. Todos os nossos sonhos, projetos, tudo que a gente tinha acabou ali. Só que nosso sofrimento ainda não tinha acabado. Eu mal tive a oportunidade de viver o luto pelo Renê, pois a essa altura minha mãe também já estava entubada. E mesmo desmoronada psicologicamente com a morte de Renê, eu ainda tinha que tirar forças para consolar minha sobrinha, que vivia em prantos por causa do estado da minha mãe.
E no dia 21 de novembro, minha mãe também veio a óbito. Dani, no intervalo de 4 dias, eu perdi 2 das pessoas mais importantes da minha vida. Meu noivo e minha mãe. Eu nunca imaginei sentir uma dor tão grande, inexplicável. Foi uma perda dupla. Pessoas que faziam parte do meu dia a dia, pessoas que acordavam e dormiam comigo, no mesmo apartamento. Eu posso dizer categoricamente que antes da pandemia, vivemos os momentos mais felizes das nossas vidas. Nunca vai sair da minha memória o sorriso da minha mãe trabalhando num trailer, a felicidade dela atendendo clientes. Assim como nunca vai sair da minha memória os planos que eu e René fazíamos de construir uma família. Eu sonho com frequência com eles, e nesses sonhos os momentos são sempre alegres e felizes. Eu acho que a minha vida amorosa morreu ali. Eu sempre tive receio de me aproximar de homens, pois meu pai causou um trauma em mim com tudo que ele fez com a minha mãe. E quando eu conheci alguém que me transmitia segurança, eu não tive oportunidade sequer de casar com ele. Da minha mãe, eu vou sempre lembrar dela de uma mulher guerreira, sofredora, honesta e que com muita luta, muito sofrimento, conseguiu ser um exemplo para nós. Dani, antes da minha mãe ser transferida para o pronto atendimento, ela me pediu desculpas por tudo que tinha acontecido, né? Por ter feito os filhos sofrerem, que ela nunca quis que a gente passasse por tudo aquilo. E inclusive falou dos gêmeos, que quando ela teve os gêmeos, ela entregou para adoção, porque ela já passava momentos muito difíceis e ela não queria que mais 2 crianças passassem o que os outros filhos estavam passando, né? Ela me deu a incumbência, Dani, de um dia eu pedir desculpas a eles, caso um dia eu os conheça. Mas também não me deu nenhuma pista. Eu não sei se quando ela me deu essa incumbência, ela já estava prevendo que não iria sobreviver a essa maldita doença. Mas de qualquer forma, ela não deixou nenhum rastro para que eu pudesse encontrá-los. Então eu acredito que ela não quisesse mexer nesse passado. Bom, eu vou terminando aqui minha história. Quem sabe um dia eu ainda escreva outra. Sou nova. Eu não sei o que a vida me reserva. Tomara que venham histórias boas e de vitórias. Eu sigo fazendo minha faculdade, cuidando com muito amor da minha sobrinha. Recebemos um seguro da minha mãe e isso tem nos ajudado a nos manter. Assim como o aluguel dos 2 carros que o René deixou, ela aluga hoje, né? Em relação à pandemia, acho que ela tinha que ter sido conduzida com mais seriedade. Mas meu objetivo não é ficar politizando. Alice, cuide sempre dos seus entes queridos, pois como dizia Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Alice, eu fico muito triste, assim, de ler a sua história, né? Porque teve uma Alice, ela é uma seguidora, na verdade, do canal. Ela não escreveu a história dela, mas ela me mandou uma mensagem, gente, que ela perdeu, se eu não me engano, 3 filhos na pandemia. Ela tem 4. 3 ela perdeu na pandemia. E foi um atrás do outro. Se ela estiver vendo e ela quiser mandar a história, pode até mandar. Mas eu não lembro. Eu acho que na época eu estava até com Covid e ela me mandou uma mensagem. Bom, essa pandemia destruiu sonhos. Gente, eu não vou politizar nada, lógico, né? Esse canal não é pra isso. Mas eu acho que a gente deve lembrar que essa pandemia é mundial, gente. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabia como agir, né? Eu acho que as pessoas ainda não sabem como agir. Mutação, é isso, é aquilo. Na hora que a gente acha que tá acabando, né? Como eu falei no início, estamos em agosto de 2021. Aqui nos Estados Unidos, onde eu me encontro, até semana passada, estavam se soltando fogos, que era o início do fim da pandemia. E a gente já fez um retrocesso, já temos que usar máscara novamente em vários lugares, porque chegou a variante Delta arregaçando aí. E infelizmente muitas pessoas não acreditam na vacina, muitas pessoas têm medo, não querem ser vacinadas, né? E sim, essas pessoas hoje são um perigo, porque o vírus entra nessas pessoas, acaba formando uma mutação e isso aí pode botar tudo a perder.
Eu entendo, igual quando você fala, Dani, a gente tinha que trabalhar, era sobrevivência. Eu não parei de trabalhar nem um dia nessa pandemia. Pelo contrário, eu acho que foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, porque a Amazon me deu vários horários, né? Eu trabalho na Amazon, então a gente não parou. Teve épocas de eu ter que andar com uma carta dentro da bolsa, caso a polícia me parasse. Por que eu estava na rua? Porque se a cidade toda estava em lockdown, eu entro no trabalho 3 da manhã. Então, aqui em New Jersey, tinha, acho que de 9 da noite a 5 da manhã, com essa carta, porque eu tinha que sair de casa 2h30 da manhã. E era uma época muito difícil, porque muita gente, até na própria Amazon, o pessoal não queria ir trabalhar, até entendo. Tudo muito novo, nos mercados, né, fila para comprar comida, as pessoas achando que iam faltar. Graças a Deus aqui, pelo que eu vi, pelo menos, né, pode ter faltado uma coisa ou outra, mas não... Então, assim, foi um período estranho, né, gente? Tá sendo ainda, na verdade, né? Talvez hoje um pouco menos, porque já conhecemos mais da doença, já tem a vacina, né? Mas mesmo assim, mas no início foi tudo muito estranho. E eu também tive Covid, eu acho que... eu falei pra vocês da minha voz, né? Quem me acompanha sabe que a minha voz tá diferente. Cheguei a ficar quase sem voz um período. Fiz todos os exames, gente. Não tem nada errado com a minha voz. Então, assim, a única coisa que a gente pode pensar é que alguma sequela do Covid. Porque foi depois que eu tive Covid que a minha voz acabou mudando bastante, assim. Talvez se você ver um vídeo mais antigo meu, do ano passado, e ver depois de abril, você vai ver que minha voz mudou bastante, sabe? E é muito triste saber que tantas pessoas perderam tantos entes queridos, né? Na minha casa, eu tive Covid, meu marido teve Covid, minha filha teve Covid, graças a Deus de uma forma mais branda, né? Mas a gente sabe quantas pessoas a gente perdeu, né? Quantos artistas, quanta gente morreu. E assim, ela não escolheu idade, sexo, religião, nada. Se você tinha muito dinheiro, a gente viu o Paulo Gustavo, né, que pagava lá aquela máquina, não sei quanto lá por dia, e acabou falecendo. Então, assim, realmente é uma doença devastadora, é uma doença, assim, que ainda existe, tá, gente? Ainda existe, então continuemos aí tomando todos os nossos cuidados, né? Porque ela ainda existe, não estamos ninguém a salvo. A doença, você pode pegar Covid sim depois de vacinado. O que acontece é que a vacina ela promete reduzir os danos, né? Mas sim, podemos pegar. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, tivemos a morte do Tarcísio Meira, que já tinha sido vacinado. Tudo bem que o Tarcísio também já tinha uma idade bem avançada, ele estava com 84 anos, né? Talvez tivesse outros problemas de saúde. Mas então, assim, nenhuma vacina é 100%, gente. Apesar que eu acho que eu acredito muito na ciência, acredito, e a gente tem que ser vacinado, né? No Brasil a gente tem carteirinha de vacinação, tem todo aquele histórico. Então, assim, eu acho que tem que existir a vacina, temos que nos vacinar, mas temos que lembrar também que nem toda vacina é 100%, né? Nada na vida é 100%. Então terão aí o pouco. Mas eu acho que para a sua proteção, para a proteção da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, do meio que você vive, do meio que você trabalha, sim, se vacine, que é a melhor. Eu imagino como... Aliás, amiga, eu não imagino, porque você perder seu noivo, sua mãe... Nossa, tá passando polícia direto. Eu não consigo imaginar, sabe? Eu nem vou entrar muito, porque assim... É muito difícil a gente sentir a dor do outro, né? Por mais que eu queira, eu nunca vou sentir talvez a dor que você sentiu, você tá me entendendo? Mas eu tenho a desejar assim, que as coisas melhorem, que você supere, sabe? Não se preocupe com um novo amor, eu sei, imagino que seu pai deixou sequelas em vocês horríveis, porque você ter um pai desse dentro de casa... Com certeza é isso que você vai ver em outros homens, né? Mas assim, não se feche também pra nada, né? A gente tem que pensar que no mundo tem gente que não presta, mas tem muita gente que presta, tem muita gente boa e tem muita gente que eu tenho certeza que
né, pode caminhar junto e um fazer a felicidade do outro, que eu não acho que ninguém tem a obrigação de te fazer feliz, né? As pessoas não estão aqui para te fazer feliz. Você tem que estar feliz e assim caminhar do lado de outras pessoas, né? Mas te desejo de coração, assim, que você consiga passar por isso tudo, consiga superar isso tudo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E, gente, deixa um comentário aí bem carinhoso para nossa amiga. Tchau!